Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esse é o programa OAB Nacional. A partir de agora, você é o nosso convidado. Então fique com a gente, já estamos no ar. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que inclui no Estatuto da Advocacia a possibilidade de suspender o direito de advogar de pessoas que praticarem assédio moral, sexual ou discriminação. O projeto agora segue para o Senado e, se aprovado, fará com que essas práticas sejam tratadas como infrações ético-disciplinares. Primeiro, para agradecer, em meu nome, em nome do presidente Beto Simonetti, em nome da presidenta da OAB Mulher, Cris Damasceno, que construíram esse projeto junto com todas as seccionais no Brasil, um projeto que torna a infração ético-administrativa, qualquer forma de discriminação, o assédio moral, o assédio sexual, condutas que essa casa e o Brasil não atura mais. Mas queria, senhor presidente, relevar a votação no dia de hoje. Estamos no mês do combate ao assédio sexual, estamos num mês absolutamente importante para as mulheres brasileiras e ter aprovado um projeto da Ordem dos Advogados do Brasil, mudando seu estatuto, é um símbolo de que essa casa defende todos os dias a mulher brasileira. Contra o assédio, e a discriminação, nobre líder, não é apenas de homens e de mulheres. Esse projeto não é para homens ou mulheres, é para homens e mulheres, né? É importante imaginar que a discriminação não é apenas de raça, é também da sua região, de moradia, enfim, um projeto absolutamente amplo que possibilita qualquer tipo de infração dos advogados brasileiros. Nós que militamos também nesta área, nós entendemos a importância de se colocar no estatuto esta infração grave para assédio moral, sexual, bem como todo tipo de constrangimento. Eu parabenizo as autoras, parabenizo as relatoras e parabenizo o Congresso Nacional por esse grande, histórico passo para os direitos iguais das mulheres. Em entrevista ao site Migalhas, o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, explica a inovação no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Veja. A Ordem dos Advogados do Brasil é regida por uma lei federal, portanto, as alterações da nossa lei, elas só podem ser feitas através da tramitação no próprio Congresso Nacional. O Pleno do Conselho Federal, na sessão ordinária de março deste ano, aprovou a alteração e a sugestão de encaminhamento de um PL para a Câmara dos Deputados, que altera o nosso estatuto para incluir um tipo ético-administrativo para que possam aqueles que forem após o processo ético dentro do sistema OAB, apurados onde há assédio moral ou sexual no âmbito da advocacia, possam ser punidos agora com um tipo próprio. A punição ela vai desde uma censura até a exclusão dos quadros da advocacia, a depender do que o caso em questão, ou o caso em apreciação, envolver. Isso fica nas mãos dos julgadores. No entanto, é uma inovação no nosso estatuto que traz, dentro da vanguarda daquilo que está sendo feito no Brasil, uma alteração importante que protege os advogados e as advogadas brasileiras no seu ambiente de trabalho. O Conselho Federal da OAB esteve na subseção de Campinas em ato de desagravo a 4 advogados. A solenidade faz parte da visita à seccional de São Paulo para a Caravana Nacional das Prerrogativas. Durante toda a agenda paulista, a mensagem passada foi de que a OAB Nacional não vai aceitar intransigências. Está na hora desse violador responder civilmente. Está na hora de ele ser cobrado civilmente. Não só na pessoa do Estado, mas naquilo que ele representa na pessoa física. E o advogado ter na condição a ação de indenização pelo abalo moral, pelo vilipêndio que ele sofreu, pelo não reconhecimento da profissão constitucional. E isso nós vamos também, através do Sistema Nacional, propor uma orientação às seccionais para que falem aos advogados das suas regiões esse direito de indenização. Nós temos que começar a fazer proposições como forma não de intimidar, para dizer que a instituição OAB, através do seu sistema OAB, do seu presidente da subseção, do seu presidente da seccional, nós não vamos mais tolerar essas graves ameaças às nossas prerrogativas. Outro ponto fundamental,
presidente Patrícia coloca com grande precisão, desagravo público. Estamos elaborando um grande roteiro para unificar, porque nós temos 27 seccionais. Temos seccionais ótimas, como São Paulo, que tem uma estrutura exemplar que serve de modelo ao Brasil em matéria de defesa de prerrogativas, mas temos outras seccionais carentes. A presidente Patrícia participa do Colégio de Presidentes, sabe a união que nós fazemos para ajudar essas seccionais que têm essas dificuldades na questão de defesa de prerrogativas. E para isso nós vamos orientar uma uniformização no Brasil do desagravo, para que isso possa ter um regramento e, acima de tudo, a necessidade das seccionais e subseções valorizar ainda mais o desagravo com um rito uniforme, para que a gente não possa, de alguma maneira, termos ritos diversos. E por isso que o sistema de prerrogativas é importante, porque ele vai unificar, vai valorizar, vai atualizar todos os procedimentos para que a gente tenha, na essência, algo efetivo, atual e para atuar. A sede da seccional da OAB do Rio de Janeiro também foi palco da Caravana Nacional de Prerrogativas. Sob o lema Mais Prerrogativas pelo Brasil, o encontro discutiu principalmente os desafios enfrentados pela advocacia em todo o país contra aqueles que violam o livre exercício da profissão. Prerrogativas não pode ser mais tratada com amadorismo. Os episódios que vêm acontecendo no país de desrespeito à advocacia brasileira, e nós estamos viajando o Brasil para procurar entender um pouquinho cada localidade, para fazer um grande inventário ao final, um livro que vai relatar o que nós encontramos nas 27 seccionais e subseções desse país, e as dificuldades que cada localidade encontra, porque são realidades completamente diferentes uma da outra. Então, a atuação da ordem, e na minha visão, não pode ser mais um tema tratado com amadorismo. Estar dentro de prerrogativas e estar dentro de uma comissão de prerrogativas, representando os advogados na defesa do bem maior que nós temos, que é o direito ao trabalho, e exercer esse trabalho livremente, daquilo que o Estatuto, que é uma lei federal, determina, e, consequentemente, daquilo que a Constituição nos diz, isto não tem preço. E me parece que nós, de alguma forma, cada vez mais estamos tendo violações, aumentando o nível de severidade à advocacia. Na última semana, nós celebramos o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. O momento reforça a importância da luta contra os ataques à liberdade de expressão e aos profissionais que levam a todos o direito à informação, papel essencial em toda democracia. A gente não pode falar em Estado de Direito no modelo de Estado que pressupõe a liberdade de expressão, a livre circulação de ideias, se nós não tivermos uma imprensa livre para noticiar, uma imprensa livre para criticar, ainda que de maneira ácida, que de maneira contundente. Se não houver esse espaço de liberdade, se houver uma intimidação constante, a imprensa não vai cumprir esse papel e o espaço de cidadania, o direito do cidadão de receber as informações livres de pensão, livres de tendência, ele não vai existir. O direito ele tem que interferir o mínimo possível na liberdade de expressão e no trabalho da imprensa. É evidente que se uma publicação ela ofende a honra de alguém de maneira caluniosa, de maneira injuriosa, então o responsável por aquela publicação vai responder no âmbito civil, né? Vai indenizar no âmbito criminal. Você tem também limitações quanto ao discurso de ódio, né? Quanto ao discurso discriminatório, de discriminação racial, de discriminação de gênero. É evidente que nós temos algumas pautas, algumas balizas que devem ser observadas. Agora, fora desses extremos, a liberdade é plena. Então, o direito, ele aceita o jornalista, o colunista, ou o cidadão que defere críticas, que é irônico, que ridiculariza a figura pública. Isso faz parte da democracia e aquele que se propõe se alçar ao poder, que se propõe exercer um determinado cargo, ele precisa saber que ele vai estar exposto a esse tipo de publicação, a esse tipo de manifestação. A Comissão de Direito Previdenciário da OAB Nacional participou da sessão eleitoral do Senado em comemoração aos 100 anos da Lei Eloy Chaves, um marco da Previdência Social no nosso país. Acompanhe. O marco histórico que vivemos esse ano, ele nos ajuda também a lembrar tudo
que foi feito, mas também tudo aquilo que precisa ser feito para que a gente siga evoluindo e siga garantindo a dignidade para as famílias brasileiras. A Previdência, e meu pai era advogado previdenciarista e me ensinou desde pequena, que é a área do direito que atende o trabalhador e o cidadão brasileiro mesmo antes de ele nascer e que vai acompanhá-lo até depois de terminar sua vida aqui na Terra. Ele vai atender desde 28 dias antes do salário maternidade até proteger a sua família que fica muitas vezes, além de sentir a sua falta, pode ficar desatendida após a sua ausência. E a Previdência, ela promove, como já foi dito hoje, distribuição de renda, proteção ao idoso, a pessoa com deficiência, a pessoa com incapacidade, a criança e as famílias brasileiras. A gente vive atualmente um pós-reforma, a EC 103 nos trouxe vários desafios, reduções de direitos, dificuldades de cálculo, algumas reduções até de benefícios com a ampliação da forma de média. E muito já foi dito hoje aqui, inclusive, com relação a isso. Mas a EC também desconstitucionalizou a Previdência no Brasil. Ela tirou parte das normas que estavam na garantia constitucional e trouxe a viabilidade, talvez uma oportunidade, de que as mudanças possam ser feitas por lei ordinária ou lei complementar. Isso traz, sem dúvida, uma oportunidade para buscarmos importantes avanços aqui neste Congresso Nacional e daí, por isso, a importância da presença de todos vocês aposentados e de todas as associações e instituições relacionadas à garantia desse direito, mas também nos traz o desafio e um cuidado extra para que a gente entenda que previdência não é só despesa e para que a gente consiga transmitir essa ideia àqueles que não só fazem as leis, mas que executam as leis. Já temos um grande avanço, não somos mais uma perninha do Ministério da Economia, somos o Ministério da Previdência. E fica aqui já os meus parabéns para esse reconhecimento da importância dessa área de direito. O Seminário Políticas Judiciárias de Melhoria do Regime de Gratuidade de Justiça, realizado pelo CNJ, debateu as dificuldades e consequências do poder público em ofertar o acesso integral à justiça para a população, como previsto na Constituição Federal. O debate é parte de uma agenda muito importante para a advocacia brasileira. É uma forma de objetivar um problema que diz respeito ao acesso ao judiciário, as custas, o regime de custas. Ele é fundamental como política de acesso ao judiciário, uma forma de racionalizar o acesso diante dos dilemas que já comentamos no início, mas é preciso ter essa referência clara e objetiva para pensar o problema de um país como federação. Não pode haver, não só do ponto da irracionalidade que foi detectada nos dados, mas não pode haver também uma discrepância tão grande, afora a ilogicidade, de políticas de custas tão variadas no país. Então, a ideia de uma lei nacional é bem interessante. As distâncias são muito grandes. Eu sou piauiense e goiano, são estados de maior referência em cobrança de custas, porque são muito caras. O Piauí, um dos mais pobres, para não dizer, talvez, o mais pobre do país. Goiás, entre os mais ricos, mas se destacando como o portador das cobranças de acesso à justiça mais altas do país. Isso não faz o mínimo sentido, dificulta o acesso e outra, diminui a arrecadação porque faz com que muita gente necessite do programa de assistência judiciária, dos benefícios da assistência judiciária. De uma forma ou de outra, daí porque se pensar em parcelar, em se oferecer alguma alternativa para que as pessoas que necessitem demandar no Poder Judiciário tenham condições de assim fazer, porque não tem recursos para, no momento, garantir à vista o acesso ao judiciário brasileiro. Essa discussão é uma discussão que já tarda muito no Brasil. Não somos os primeiros a discutir o tema, mas certamente a discussão sobre acesso à justiça e custas judiciárias e assistência judiciária gratuita esbarra sempre numa barreira quase visível de demagogia e de conceitos confusos,
primeira objeção que se faz quando se fala na reforma do sistema de custas, da adoção de uma lei quadro, de uma lei nacional de custas e de uma lei moderna de assistência judiciária gratuita, é o mandamento constitucional, o acesso universal e integral à justiça. Confunde-se esse acesso universal e integral com o subsídio à litigiosidade, a concessão indiscriminada da assistência judiciária gratuita muitas vezes acaba resultando no uso oportunista e predatório do sistema de justiça. Mudando de assunto, o Senado Federal empossou os integrantes do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. O indicado pela OAB, o advogado e editor-chefe do site Migalhas, Miguel Matos, assumiu a presidência da pasta. Sabemos que a comunicação se tornou algo extremamente complexo nas sociedades modernas. Além de entendê-la como prática social e profissional, precisamos também considerá-la na perspectiva da atividade econômica, bastante dependente da adaptação e do uso de novas tecnologias. Além disso, é imperativo compreender a comunicação social na dimensão dos direitos fundamentais e da democracia. Onde quer que haja o Estado de Direito e a democracia, deverão ser garantidos aos cidadãos a livre manifestação do pensamento e o acesso à informação. O fenômeno das fake news, relativamente recente, nos remete a uma profunda reflexão sobre a responsabilidade de todos os envolvidos no processo de comunicação de massas, sobretudo quando estamos diante de riscos à saúde, à segurança nas escolas e à legitimidade do processo eleitoral. Apresentei hoje, como fruto do trabalho de uma comissão de juristas instalada no âmbito do Senado Federal, um projeto acerca da inteligência artificial, que também é um tema que deve ser amplamente debatido no âmbito de todas as instâncias e agora com a instalação do nosso Conselho, com também uma missão muito importante desse Conselho acerca da disciplina e dos critérios em relação à inteligência artificial no Brasil. Nós temos muitos desafios, a gente não pode negar que o país é um país, nós estamos encontrando um país dividido pela comunicação, dividido pela falta de comunicação, dividido pela comunicação mentirosa. Então, compete a nós colaborar com os legisladores, com o executivo, ser essa comunicação. No que depender de mim e dos senhores, tenho certeza que nós vamos fazer de tudo para que isso aconteça. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Não saia daí. O desembargador Mário Elton Jorge, do Tribunal de Justiça do Paraná, pediu a palavra durante a sessão da Segunda Câmara Criminal da Corte para fazer uma retratação sobre a sua fala contra a advocacia e as populações do norte e nordeste do país. A ação do magistrado, inclusive, foi repudiada pelo Conselho Pleno da OAB no último mês. É a primeira oportunidade que vem em público, depois daquela mal-assinada sessão do último dia 13 de abril, onde fiz afirmações que se tornaram públicas, que fizeram algumas cidadãos aí da região norte e nordeste do país e também os advogados se sentirem extremamente ofendidos. Como essa é a primeira sessão que participo após o dia 13, eu quero usar a palavra para fazer uma retratação. Aqueles que me conhecem sabem que eu tenho 73 anos de idade, tenho 33 anos efetivo de magistratura, sempre procurei agir com correção. Sempre esmerei em prestar um bom serviço jurisdicional a toda a população. Eu não deveria ter proferido palavras que pudessem involuntariamente denotar um preconceito, embora não fosse essa a minha intenção. Por isso, venho pedir desculpas. Desculpas aos cidadãos da região norte, desculpa aos cidadãos da região nordeste, peço desculpas à advocacia, representada por senhores que estão presentes, peço desculpas aos meus colegas magistrados e ao tribunal a quem entrego. Essa situação foi um aprendizado para mim e quero assumir perante os meus pares desta
colhendo da Câmara Criminal o compromisso de não mais proferir manifestações dessa natureza. Aproveito a oportunidade para reafirmar que o advogado é indispensável à administração da justiça, que não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados, membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíproco. No quadro OAB em Pauta de hoje, nós vamos destacar a entrevista da vice-presidente da Comissão Especial de Defesa do Consumidor, Cláudia Lima Marques, para o portal Migalhas, sobre a atualização do Código do Consumidor no mundo digital. A entrevista foi concedida durante o curso internacional de Tributação e Economia Digital, realizado na Itália, com a presença de autoridades e advogados brasileiros. Tanto em direito tributário quanto em direito consumidor, né, nós temos que olhar o outro, né, ver o contribuinte, aquilo que ele espera, né, e ao mesmo tempo localizar aquela relação em direito tributário para poder tributar. Agora, no mundo digital, a pergunta é onde foi feita essa relação? Onde se encontra essa pessoa, no caso do direito consumidor, a proteger? Então, eu vejo que há muitos momentos de encontro, ou melhor dizendo, desafios que atravessam todas as áreas, né, do direito tributário ao direito consumidor. E no direito consumidor, eu gostaria de falar sobre um projeto de lei, o projeto de lei 3514 de 2015, que já foi aprovado por unanimidade no Senado Federal. É um projeto de atualização do Código de Defesa do Consumidor para o mundo digital. E o que ele vai fazer? Ele vai localizar, ele vai rematerializar, por exemplo, qual é o contrato, né? Os contratos muitas vezes são condições gerais, contratuais, né? Nem contrato mais no sentido assim de assinado existe, né? Então nós temos que proteger a pessoa através da informação. A informação, que é vamos dizer, o início dessa revolução digital, né? Informação é dar forma, informa, né? Colocar uma forma que o outro entenda. Então, eu queria aproveitar esse momento para dizer, não é, que o que nos une agora também é uma necessidade de atualizar o direito. Então, que se atualize o Código de Defesa do Consumidor e que se dê informação, inclusive, sobre os tributos para o consumidor. A seccional da OAB no Ceará realizou uma audiência pública para discutir a situação da segurança nas escolas. Acompanhe. Para além das nossas legítimas responsabilidades de natureza classista e corporativa, a Ordem dos Advogados tem um compromisso com a democracia e o Estado de Direito, por expressa disposição constitucional e legal. Nessa tarde, buscamos, mais uma vez, honrar a missão que nos foi confiada, trazendo ao debate este tema de grande relevância que tem afligido milhares de famílias, Brasil afora, e em especial no nosso Ceará. A violência nas escolas, a disseminação do discurso de ódio e preconceito, hoje afligem a todos nós, pais, mães, e, infelizmente, nós precisamos juntos, todas as entidades, estatais, organizações civis, juntos tentarmos entender o que está acontecendo e, mais do que nunca, de mãos dadas, a sociedade, todos os entes, buscarem juntos uma forma de enfrentarmos essa situação que é tão cruel e real. A violência, ela costuma se revelar de várias formas e nas escolas ela tem sido perpetrada das formas mais vis. Pela violência psicológica, através dos bullying, pela violência física e, infelizmente, as crianças da mais tenra idade chegaram a ser vitimadas em razão dessa situação. Então, a violência, as manifestações, elas perpassam, e aí eu acho que a gente tem que fazer uma grande avaliação nesse primeiro momento, porque podemos até dividir em 3 searas: a violência na escola, a violência à escola e a violência da escola. É imprescindível que nossas crianças, alunos, enfim, percebam que a diversidade é o que tem de mais rico no nosso país, né? E isso é uma forma de se coibir. Obviamente a gente vai falar
necessariamente também em repressão quando necessário, mas eu creio que essencialmente em prevenção e educação. E essa educação perpassa por se aceitar, por se discutir, por ter de uma forma transversal, mas no ensino fundamental já, a educação sobre direitos humanos básicos, respeitar um aluno, uma aluna com deficiência, entender como é importante se conviver com diferentes. Então, assim, falas lamentáveis que foram ditas no governo passado, em especial, uma fala do ex-presidente, uma fala do ministro da Educação, que não se desculparam nem se retrataram, falando contra alunos e alunas com deficiência, são lamentáveis. O atual presidente teve uma fala muito infeliz, mas se retratou e se desculpou quando tratam de pessoas com deficiência e também de saúde mental. A linkagem entre saúde mental e esse tipo de violência ela é completamente sem fundamento científico necessário, né? Os estudos mostram que é um percentual mínimo e isso tem que ser discutido pela responsabilidade do Estado que eu digo lato sensu, né? Como o doutor Madeiro falou muito bem, cadê o suporte para as pessoas que necessitam realmente de tratar a sua saúde mental? Quais são as melhores técnicas de gestão e administração financeira para escritórios de advocacia? É o que dá conta mais um debate realizado pela Escola Superior de Advocacia Nacional. A questão da precificação ela é uma dor de vários escritórios, prestadores de serviço em geral, né, quando você trata de um assunto que é intangível. Então, como que você coloca o seu valor para um trabalho que você vai fazer, que é um trabalho que é intelectual. Só que você, puxa vida, se for pensar num advogado, vamos pensar num advogado muito bom, que estudou lá, pagou 5 anos de faculdade, depois fez pós-graduação, às vezes fez um LLM fora do Brasil, né, uma pós fora do Brasil, fez um mestrado, fez um doutorado ou não, mas, enfim, você investiu na tua carreira ao longo dos anos, você se qualificou para prestar aquele serviço de qualidade, principalmente se você estiver nichado, né, num nicho de mercado, por exemplo, de atendimento do teu cliente. Às vezes você vai lá, e esse é o ideal, né, o mundo ideal, que você conheça realmente o mercado do teu cliente, e você tem que mergulhar nesse mercado. Isso leva tempo, né? Você gasta, você investe tempo em você, porque você é o teu intangível, você é o seu valor. E isso é muito difícil para um advogado quando ele tem que fazer precificação. E é uma dor, Luciana, de escritório pequeno, de escritório grande. Não existe tamanho e não existe porte de escritório que não tenha um sócio ou um advogado que me fale durante a minha consultoria aí, ao longo dos meus anos de escritório. Puxa, como que faz uma precificação? Então, eu queria falar com vocês, assim, pensando, na verdade, pensando numa questão que ela é mais do que só a gente pensar no valor que a gente, no preço que a gente vai colocar, né? Quando a gente pensa em precificação, você tem que pensar no valor que você vai entregar para o teu cliente. Então, eu já fiz um disclaimer aí no começo, que é o quanto você investe na tua carreira, mas isso, de fato, ele é muito importante, porque você não pode só pegar, eu vou fazer uma conta aqui de financeiro, eu vou ver quanto custa o meu profissional, a hora do meu profissional, qual é o meu gasto que eu tenho com o administrativo, que é o meu overhead, eu vou ver qual é o custo, né, dessas pessoas do meu jurídico, eu vou ter mais ou menos um custo por hora. No curso a gente detalha bem esse assunto, aqui não é o caso, mas você vai ter lá o teu custo por hora, e aí em cima disso eu vou olhar e falar, tá bom, eu vou gastar 3 horas, eu vou gastar 5 horas, qual é a demanda que o meu cliente tem para esse tipo de trabalho que ele tá me demandando, né? O que ele precisa de mim? E aí você vai falar, puxa, eu preciso, sei lá, 5 horas, 6 horas, relatório, hora de sócio de reunião e tudo mais, você vai ter lá a quantidade de horas, os profissionais envolvidos naquele caso e tudo mais, tá bom, você tem uma quantidade de horas, aí você vai achar o teu break-even, olha, eu preciso cobrar pelo menos R$1.000, menos do que isso eu tenho prejuízo, porque eu tenho imposto, eu tenho o meu custo fixo, meu custo administrativo, menos do que isso eu estou no prejuízo. Tá bom, mas como você vai precificar isso? Você vai precificar, então, colocando uma margem de 20%, vou cobrar R$1.200? Será que é isso que você tem que cobrar? Então, o que cabe aqui, eu acho que é muito importante a gente salientar, é quando você pensa no seu valor. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro de todas as informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Te espero na próxima semana. Até lá!